Deixa eu iniciar aqui a nossa gravação, tá? Como eu havia falado no grupo lá, hoje nós vamos iniciar a parte de lua, tá? Hoje a gente vai ter, basicamente, vão ser duas apresentações de slides que nós vamos ter, o módulo 5 e o módulo 6. O módulo 5 é referente à linguagem de programação Lua, é o histórico do Lua. E a segunda parte é que vai ser a introdutória, que a gente vai começar a fazer provavelmente segunda-feira já, tá? Que são os algoritmos de Lua, tá? Então a gente vai começar a ver como a nossa linguagem de programação escolhida, né, Lua, se comporta. A gente vai trazer alguns exemplos simples para vocês irem se ambientando. Victor, tu chegou agora atrasado, eu falei pro pessoal, eu coloquei um livro em PDF na nossa parte da turma lá, Programando em Lua, 200 e poucas páginas. Isso vai ser bem legal, vai ajudar para vocês terem base. Se tiverem interesse, dê uma olhada lá, um livro bem detalhado, tá? Então eu vou, inicialmente agora, vou só conferir aqui algumas pessoas de chamada aqui que eu não vi, para ver se estão na sala, se eu perdi, tá? Cíntia Aparecida. Vitor chegou, tá aqui, beleza, deixa eu ver. O Jefferson Flash ele não vem, ele justificou. Então é isso. Os outros que tem aqui na lista foram desistentes. O nosso colega Luan desistiu, porque ele achou que a abordagem do curso poderia ser até um pouco mais profunda, e ele trabalha em uma empresa de desenvolvimento de software, né? Então, meio que se enganou na seleção do curso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos lá. E aí? Isso, garoto. Todo mundo vendo a tela? Vamos lá. Linguagem de programação Lua, tá? Sobre Lua. O site nossa linguagem de programação é o www.lua.org, né? Ela é uma linguagem de programação muito poderosa, eficiente e leve, projetada para estender aplicações. Muita gente não conhece Lua porque, infelizmente, como todo produto nacional, às vezes, ele não é bem reconhecido por nós, e sim reconhecido mundialmente por todo mundo. E às vezes eu acho que nós brasileiros temos até um preconceito com o que às vezes que a gente produz, tá? Então, ela permite uma programação procedural, certo? Uma programação orientada a objetos, que hoje em dia, basicamente, todas as linguagens de programação, a maioria delas trabalham com orientação a objeto, porque a orientação a objeto é uma forma de você descrever teu código muito parecido com a forma coloquial, como no dia a dia, a gente se comunica no dia a dia, tá? Então, ela tem uma programação funcional também e orientada a dados e descrição dos dados, tá? Então, ela é bastante abrangente, ela é bem poderosa, e isso a gente vai continuar vendo aqui ao longo dessa introdução dela. Quais as origens do Lua? Eu anteriormente, nas aulas passadas, já dei uma pincelada que ela tinha sido criada pela PUC do Rio de Janeiro. Pois bem, Lua é inteiramente projetada, implementada e desenvolvida no Brasil por uma equipe na PUC do Rio, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, certo? Lua nasceu e cresceu no TecGraph, ou então Grupo de Tecnologia de Computação Gráfica da PUC do Rio,
tá? E atualmente é desenvolvida no laboratório Lab Lua do Departamento de Informática da PUC do Rio. E aqui também, como eu já tinha antecipado anteriormente, no primeiro momento ela foi desenvolvida para atender as necessidades da Petrobras. E depois ela se mostrou versátil, né? E é amplamente utilizada em uma série de programas que a gente conhece, mas nem imagina que dentro daquele código de programação dele, o Lua está lá. Ele não, que a gente tem que entender que as linguagens de programação, determinados programas, eles não são escritos com uma só linguagem de programação. Às vezes é um combinado de linguagens de programação para você ter um produto final, certo? Então, uma das características da linguagem Lua é que ela é uma linguagem estabelecida já e bastante robusta. Lua é usada em muitas aplicações industriais. Por exemplo, o Adobe Photoshop Lightroom, com ênfase em sistemas embutidos, como middleware, Ginga para uma TV digital, e jogos, World of Warcraft e Angry Birds. Lua é atualmente a linguagem de script mais usada em jogos. Lua tem um sólido manual de referência e existem vários livros sobre a linguagem. Às vezes é bem complicado você encontrar material de divulgação do Lua, material de pesquisa até em linguagem portuguesa, na nossa língua mãe, português. A gente vai encontrar muita documentação em inglês. E como eu falei, ela é amplamente difundida ao redor do mundo. Tá? Então, Lua tem sido um sólido manual de referência e existem vários livros sobre a linguagem. Várias versões de Lua foram lançadas e usadas em aplicações reais desde sua criação em 1993. Lua é rápido. Lua tem uma merecida reputação de um ótimo desempenho. Outras linguagens de script aspiram ser tão rápidas quanto Lua. Vários benchmarks mostram Lua como a linguagem mais rápida dentre as linguagens de script interpretadas. Lua é rápida não só em programas específicos para benchmarks, mas no dia a dia também. Porções substanciais de aplicações grandes são escritos em Lua. Tá? Lua é portátil. Lua é distribuída via um pequeno pacote e compila, sem modificações, todas as plataformas que têm um compilador C padrão. Lua roda em todos os tipos de Unix e Linux ou Windows, e também dispositivos móveis utilizando Android, iOS, Brew, Symbian e Windows Phone. Provavelmente Symbian e Windows Phone, acho que mais não, porque afinal de contas Brew provavelmente também não, porque hoje em dia ou você tem um sistema operacional móvel, é o Android, ou você tem o iOS. Esse Symbian era o sistema operacional antigo da Nokia, né? Que hoje em dia tem alguns celulares Nokia que já se renderam ao Android. E o Windows Phone foi aquela época que a Microsoft fez uma parceria com a Nokia e lançava os celulares utilizando o sistema operacional Windows Phone. Era muito parecido com o Windows 8.1 e até o 10, mas também eles já abandonaram. E por último, em microprocessadores embutidos, como o ARM e o Rabbit, para aplicações como o Lego Mindstorms, e até em mainframes da IBM. Esses processadores ARM são esses processadores mais utilizados em celulares também, que se chama de tecnologia ARM. Tá? Lua é imbutível. Lua é uma engine rápida
e pequena que você pode facilmente embutir na sua aplicação. Lua tem uma API simples e bem documentada, que permite uma interação forte com o código escrito em outras linguagens. É simples estender Lua com bibliotecas escritas em outras linguagens. É exatamente o que eu estava falando. Ela não é uma linguagem de programação que ela está isolada. Ela está sempre em comunicação, ela tem sempre uma ligação com as demais linguagens de programação. Também é usada para estender programas não só escritos em C e C++, mas também Java, C, Smalltalk, Fortran, eita, essa daí puxou longe, Ada, Erlang e outras linguagens de scripts como Perl e Ruby, tá? Então, a gente vê que ela tem uma série de características específicas que fazem ela uma linguagem de programação excelente. Não para por aí não, tem mais. Ela é poderosa e ao mesmo tempo simples. O conceito fundamental no projeto de Lua, é fornecer metamecanismos para implementação de construções. Em vez de fornecer uma multidão de construções diretamente na linguagem, como por exemplo, embora Lua não seja uma linguagem puramente orientada a objetos, ela fornece metamecanismos para implementação de classes e heranças. Os metamecanismos de Lua trazem uma economia de conceitos e mantém a linguagem pequena, ao mesmo tempo que permite a semântica seja entendida de maneiras não convencionais, tá? Então assim, ó, o que é essa questão do metamecanismo, implementação de classes e herança? Em Java principalmente, a gente trabalha muito com classes. Então, uma classe principal, ela pode fornecer herança para demais subclasses. Quando ele vai, por exemplo, eu crio aqui a classe pessoa, tá? Dentro dessa classe pessoa vão ter algumas informações contidas dentro dessa classe pessoa que vão derivar a partir dela, ou seja, vão ter heranças dela. Que aí você pode colocar lá essa subclasse de herança como nome da pessoa, idade, data de nascimento, endereço, tá? Então, tudo isso ela consegue também fazer essa questão de trabalhar com o POO, que é a Programação Orientada a Objeto, tá? Lua é pequeno. Incluir Lua numa aplicação não aumenta quase nada o seu tamanho. O pacote do Lua 544 contém um código de fonte e a documentação ocupa somente 353K comprimido e 1.3 MB descompactado. A fonte também contém cerca de 30 mil linhas de C no Linux de 64 bits. E o interpretador Lua, contendo todas as bibliotecas padrões de Lua, ocupa incríveis 281K. E sua biblioteca ocupa 468K. Ou seja, totalmente na contramão de algumas linguagens de programação que são absurdas, entendeu? Que ocupam muito espaço. É até uma brincadeira que rola entre os devs hoje em dia. Os devs antigamente, como a gente tinha muita limitação de espaço, a gente tinha uma carência por espaço, era só coisa de bits, bytes, tá? O pessoal, quando desenvolvia aqueles jogos antigos, Atari, eles conseguiam fazer com que você tivesse som, vídeo, animações, a tua programação todo o jogo e caber em bytes. Hoje em dia não, só é o limite. Tu vai jogar um jogo de PlayStation 5, um jogo de Xbox, um jogo no próprio PC, os computadores gamer, aquela coisa toda, são gigas e gigas de dados, um jogo só. Que aí demanda tudo, que é tudo quase que uma coisa assim mal macumunada, né? Porque aí
Lança um jogo novo. O jogo novo exige mais espaço de armazenamento, exige mais memória, existe mais uma GPU, uma CPU bacana. Então, e uma internet banda larga. Então, os caras estão ali sempre lançando o jogo e a gente, ó, tirando dinheiro do bolso aqui e botando para querer aproveitar, tá? Então, Lua para essas aplicações, ela é muito boa por ocupar pouco espaço, tá? O mais fantástico de tudo, Lua livre. A Lua não tem custo nenhum. Ele é um software livre de código aberto, distribuído sob uma licença muito liberal, que é conhecida como licença MIT, certo? Pode ser usado para qualquer propósito, incluindo os comerciais, sem qualquer custo ou burocracia. Basta fazer o download que eu queria utilizar, tá? Eu vou dar até um exemplo para vocês depois, mais na frente. Eu cheguei a baixar o Lua no meu computador. Quando eu fui aluno, eu nunca tinha chegado a baixar o Lua. Mas aí quando eu comecei agora a preparar essas aulas para vocês, eu baixei o aplicativo do Lua. É relativamente pequeno. Posso passar para vocês agora no chat o passo a passo, que eu encontrei uma página também que é fantástica, que vai ajudar bastante a gente, assim, para vocês quiserem tirar algumas dúvidas. Eu vou colocar aqui no chat, depois me lembrem de colocar também lá no grupo, se alguém não está aqui hoje, para poder também depois acompanhar, que é só a nível de curiosidade mesmo, tá? Essa parte, essa enginezinha do Lua, é só mesmo para efeito de teste, para poder vocês verem como é que funciona, porque, como eu disse nas primeiras aulas, a gente vai utilizar o Sublime, né? E vamos utilizar o Solar 2D para poder rodar os códigos que a gente está criando, tá? Esse programinha do Lua, vocês vão ver, é só mais com uma brincadeirinha mesmo, fazer o famoso Olá Mundo, para a gente não começar com o pé direito, né? Porque diz que quem não começa o código com Olá Mundo, depois pega azar. Tem bug no sistema, tá? Como eu pincelei anteriormente, Lua tem uma importância global. Lua é a única linguagem de programação com impacto mundial desenvolvida fora do primeiro mundo. Porque, afinal de contas, ela foi desenvolvida por nós, terceiro mundo, que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, ela, como eu falei, ela é amplamente difundida fora do Brasil, e aqui o pessoal às vezes não dá o valor que realmente, vamos supor assim, ele deveria ter, tá? É tanto que o boom da Lua, da programação Lua, se deu atualmente com essa questão dos jogos para crianças, Roblox, tá? Então, assim, quem tem filho, quem tem sobrinho, conhecido, sabe que a gurizada é louca por Roblox, tá? E como o Roblox teve esse boom, muitos cursos foram abertos hoje em dia para crianças, para aprenderem a programação. Aproveita, a cabecinha tá fresquinha ali, ó, e é Lua. Baseado com Roblox, eles fazem essa associação do Lua com Roblox, então a gurizada corre dentro mesmo, tá? Alguns programas que usam Lua na sua composição, tá? Nós temos aqui o PlayStation Home, o CryEngine 3, Corona SDK, que é o Solar 2D agora, que mudou de nome, o Love 2D, que é um programa muito parecido com o Corona também, tá? Cheat Engine, Adobe Photoshop Lightroom e o Adobe Photoshop CS. Quem não conhece os produtos da Adobe, né? Então os caras estão com bastante moral. E por último, mas não importante, porque afinal de contas o foco aqui é criação de jogos e depois de web, né? Os jogos que utilizam Lua em sua composição: Roblox, como falei anteriormente, Gmod, Garry's Mode, World of Warcraft, Angry Birds, Doom 3, Payday 3, Castle Crashers, Civilizations 4 e 5, Counter-Strike, que eu já tinha comentado anteriormente, né?
com essas três versões, a versão online, a versão Global Offensive e essa Nexon Zombies. Dark Souls 1 e 2, Escape from Monkey Island 3, que é da LucasArts, que é a mesma que criou o Grim Fandango em 97, utilizando Lua, tá? Fable 2, Far Cry 3, Monopoly Tycoon, Grand Chase, Project Zomboid, Street Fighter, como já tinha comentado anteriormente também, The King of Fighters, Tibia, League of Legends, o famoso LoLzinho, Transformice e Dota 1 e 2. Então, se a gente for ver, tem muito jogo aqui que marcou a vida de alguém em algum tempo. Pelo menos Doom, eu sou da época do Doom 1. Hoje já estamos no Doom 4, pesadíssimo. Doom cabia num disquete, né? Aquela velha história que a gente falava dos programadores de 16 bits. Então, gente, a gente vê que a gente vai trabalhar com uma ferramenta bastante robusta, ao mesmo tempo ela é leve, ao mesmo tempo ela é compacta, ao mesmo tempo ela é grandiosa. Então ela sabe se moldar, ela sabe se adequar e trabalhar com essas outras linguagens de programação, tá? Nós vamos agora passar para o módulo 5, que é esse módulo 5 eu vou passar bem devagar. Quer dizer, módulo 5 não, eu creio que módulo 6. Isso. Estamos no módulo 5, isso. Vamos para o módulo 6 agora. Só que é o módulo 6 a gente vai passar, vou passar eles bem devagar com vocês. Porque como eu falei, é isso aí que vai dar a base para a gente poder começar as nossas aulas programando mesmo, valendo na segunda-feira. Tá prometido aí. Vamos aqui, abrir, vamos para a lógica de programação. Tá? Vamos lá. Lógica de programação com Lua. Aqui eu vou bem devagar para a gente poder ver como é que ela funciona. Tá? Tipos de dados. Tá? Em Lua existem diferentes tipos de dados que podem ser usados para armazenar valores. Tá? Aqui estão tipos de dados mais comuns em Lua. O nil. O tipo nil representa a ausência de valor. Tá? Então assim, ó, quando a gente for criar uma variável, seja ela local ou global, isso a gente já vai ver mais na frente, a gente pode atribuir um valor ou simplesmente não atribuir nenhum valor. Só que a partir do momento que eu não atribuo nenhum valor àquela variável, eu tenho que dizer que ela é uma variável nil, ou seja, nula. Ela não representa valor nenhum para mim, ausência de valor. Tá? Ela é usada para indicar uma variável que não possui valor atribuído. Não tem nada ali, vai me retornar nada. Acabou-se. Tá? O booleano ou tipo boolean possui dois valores possíveis. É tipo sim e não. Só que no caso ele é true, que é verdade, ou false. Esse true ou false, você mais lá na frente, você vai ver que existem condições que a gente vai utilizar uma variável booleana para tipo assim, if, aí linha de comando, se eu vou chamar uma variável, se essa variável for true, then, que a gente vai ver lá na frente, então execute função x. Aí da mesma forma ele pode ser também if, essa condição que eu estou colocando, false, ou seja falso, then, aí ele já vai tomar uma outra atitude, entendeu? Então o booleano ele serve para isso, quando você quer criar situações que você tenha essa opção verdadeira ou falsa, que também serve como um sim ou não, um par ou ímpar. Ele vai fazer uma distinção de duas possibilidades,
tá? Outro tipo de dado, número. O tipo number representa valores numéricos. Lua usa ponto flutuante de dupla precisão para representar os números, tá? Então assim, ó, no Lua vocês vão ver mais lá na frente que ele utiliza variáveis com números e você pode fazer até operações aritméticas, tá? Tem uma série de operações que você faz no Lua que divide, soma, multiplica, subtrai, tem exponencialização. É bem bacana. Outro tipo de dado. Tem um tipo de dado string, tá? O tipo string representa uma sequência de caracteres, tá? Strings em Lua podem ser delimitadas por aspas simples ou aspas duplas, tá? Mais lá na frente a gente vai ver que o string por exemplo, quando eu vou printar uma informação, eu tenho que chegar e digitar print, aí abro um parênteses, coloco uma aspa simples ou uma aspa dupla, o nome que eu quero, no caso, olá mundo, hello world, e na hora que eu fecho essa aspa, eu executo, ele vai. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, como é que é. Eu vou abrir aqui nessa tela de apresentação, vou minimizar ela aqui rapidinho, para poder mostrar para eles o que é uma formação desse string, tá? Deixa eu ver aqui, pra cá, documentos, CPDI, ó, exemplos em Lua, tá? Aqui o nome do arquivo tá como hello.lua. Eu vou abrir no VS Code, mas essa informação você pode abrir também no Sublime. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir no Sublime, que vai ser o programa padrão que a maioria da gente vai utilizar. Mas quem tiver aí, quiser replicar essa informação, quiser depois testar, eu vou passar o site onde mostra que como fazer essa instalação do Lua. Ou até a gente pode também fazer aqui passo a passo, ver isso é bacana, aproveitar agora o final de semana, dar uma brincada nisso, ver uma aprofundada para quando chegar na segunda, chegar já aquecido, tá? Então deixa eu fechar aqui o Sublime e abrir aqui ele fechar o VS Code e abrir no Sublime. Abrir com mais aplicativos, procurar no SPC, arquivo de programa Sublime Text, aqui garoto. Pronto, não quero abrir sempre não. Hello World. Tá, vocês estão vendo aqui que eu criei um arquivo chamado, deixa eu até aumentar aqui para facilitar para todo mundo ver. Então aqui vocês estão vendo que eu dei um comando print, simples, bem simples, que é imprimir, aí entre parênteses eu tenho uma string, hello world, olá mundo. Essa string pode ter sido escrita com aspas simples, tá? Ou aspas duplas, como eu coloquei. Geralmente a gente usa mais, eu gosto mais de utilizar aspas duplas, porque algumas outras línguas de programação que eu trabalho, Java e JavaScript e por aí vai, geralmente utilizam aspas duplas, então por padrão eu utilizo aspas duplas. Mas quem quiser usar aspas simples não tem problema, tá? Então aqui, ó, esse simples comando de printar, ele é executado assim, ó, rapidez. Vou abrir aqui o CMD para vocês verem. Então eu venho aqui, CMD, digito CMD, no diretório em que eu estou. Deixa eu aumentar aqui eu também aqui deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Quero copiar nada, não. Eu quero aumentar o tamanho da janela.
mas acho que dá para vocês verem aí. Se eu digito Lua, você vai ver que ele vai iniciar já ali, ó, Lua 542, copyright 1994, 2020, lua.org, PUC Rio. Então, nesse momento eu iniciei, certo? O engine do Lua no meu computador. Então, se eu digitar aqui Lua e o nome do arquivo que eu tenho, né, que é hello.lua, hello.lua, e eu der um enter, hello.lua, deixa eu ver aqui, acho que é só hello lua, hello, deixa eu ver se tá hello, lua, ó, ah, é porque eu tô com o código aberto. Deixa eu fechar o código aqui. X. Erro de sintaxe, ok. Vamos lá, de novo. CMD Lua espaço hello. Então vocês não vão ver. Lua.hello.lua. Que note. Ah, digitando errado, né, gente? Hello com 2 O. Eita, o professor está com a cabeça na lua. O que é que saiu? Hello World. Tá? Então assim, ó. Isso aqui é só basicamente para a gente poder exemplificar de como funciona a engine do Lua, tá? É uma brincadeirinha, vocês vão poder aprender, jogar texto que vocês quiserem, podem criar operações matemáticas, podem mandar eles fazer somas que ele vai fazer. Por exemplo, que eu falei na primeira aula, a gente pode, se a gente não tivesse nem um VS Code, nem um Sublime Text instalado na nossa máquina, a gente simplesmente poderia chegar aqui, ó, vir aqui, novo documento de texto, tá? Não, assim não, assim não. Aqui, ó, vamos abrir o Notepad, que é o bloco de notas. Deixa eu levar o bloco de notas aqui para vocês verem. No meu bloco de notas aqui eu vou colocar, por exemplo, print, tá? Aí eu vou colocar uma multiplicação. Vou criar aqui uma soma, tá? Uma soma matemática, uma operação matemática, tá? Tipo 2 mais 2. Deixa eu ver aqui, print, porque a gente vai ver lá na frente que tem uma diferenciação do 2 mais 2. Fechou. Salvar como. Importante aqui, ó, escolher essa opção todos os arquivos, porque senão ele vai renomear o teu arquivo .lua para .txt. E sempre que vocês forem botar o nome do arquivo, vocês têm que colocar .lua no final, tá? Então, ó, soma.lua, salvar, está salvo. Vou no prompt de comando, de novo, digito lua, espaço para chamar a engine, tá? Soma.lua. Olha o que é que saiu lá. 4. Então assim, ó. Se eu quisesse multiplicar, bota um asterisco. Se quisesse fazer uma subtração, bota um menos. E toda vida que você estiver fazendo referência a números, não precisa utilizar das aspas, tá? As aspas simples ou duplas são só utilizadas com strings. Strings geralmente são nomes. Beleza, gente? Então,
Se eu quiser criar um outro arquivo que seja nesse mesmo arquivo aqui, vou renomear ele como operações matemáticas. Abre de novo o Notepad, bloco de notas. No bloco de notas aqui eu vou botar de novo print 2 mais 5, tá? Aí posso criar aqui print 2 vezes 5, que é representado pelo asterisco, tá? Posso colocar uma subtração, print, aí coloco 6 menos 2. Vocês estão vendo que minhas contas estão bem preguiçosas, né? E por último, mas não tão atrasado, mas chegou, divisão. 6 dividido por 2. Vou salvar, arquivo, salvar como, todos os tipos de arquivo, operações, sem cedilha, sem acento, ponto lua. Isso lá na frente vocês vão ver que é importante quando vocês estiverem falando em relação a variáveis, a gente não vai poder utilizar a acentuação, beleza? E tem uma forma, e quando a palavra é composta, e quando ela é composta, certo? Sempre, e quando ela é composta, sempre a primeira palavra vai ser minúscula, tipo sobrenome, nome, sobrenome, aí complemento, por exemplo, endereço aluno. O endereço é minúsculo e o aluno já vai ser com A maiúsculo. É o que eles chamam de camel case. Que ele se assemelha a um camelo, aquelas corcundas do camelo, porque ela vem, sobe e depois baixa de novo, como se fosse a corcunda lá dele, tá? Então assim, ó, salvei, tá? Salvei aqui as operações que eu quero executar. Vou fechar aqui o meu Notepad, fechar o moço aqui, e vou de novo aqui no DOS e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Lua para chamar engine, boto operações, sem acento, sem nada, ponto lua, e mando. Eis que ele me traz os resultados. Vou abrir aqui o arquivo só para a gente poder fazer a comparação. Opa, cadê? Ah, tá. Abriu o operações. Porque tá padrão ele abrir no escolher outro aplicativo, mais aplicativo, bloco de nota. Pronto. Então quais foram as operações que a gente executou agora? 2 mais 2, 2 mais 5, 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10. 6 menos 4, 4. E 6 dividido por 2, 3. Tá? Então, vocês estão vendo que para essa parte de operações matemáticas, ela é bem simples, ela é bem tranquila, ela é bem versátil, é transparente. É mais fácil do que tu fazer no próprio Excel. No Excel tu tem que colocar igual, aí pega uma célula, multiplica pela outra célula e para ter o resultado, tá? Então assim, ó, continuando no nosso slide, isso aqui foi só para exemplificar. A tabela, tá? A tabela, o tipo table, tabela, é uma estrutura de dados versátil em Lua. Por quê? Porque ela permite armazenar um conjunto de pares chave, valor, semelhante
a um array associativo ou dicionário. O que é um array, gente? Um array, ele é um arranjo, tá? Vem do inglês arranjo. Você consegue dentro desse arranjo uma série de informações. Você aloca, você pode imaginar assim como se fosse uma prateleira e onde tu vai colocar todos os teus livros lá. No caso, um array na linguagem de programação, tu vai colocar todos os teus dados ali, tu vai preencher com dados, tá? Desculpa aí que a gripe aqui tá pegando. Então vamos lá. Tipos de variáveis. Já pincelei anteriormente que nós temos basicamente dois tipos de variáveis que são muito importantes aqui no Lua, certo? A variável global e a variável local, tá? A variável é um lugar onde podemos armazenar na memória um valor, no caso dados, que podem ter nomes personalizados, tá? A variável local, ela irá funcionar apenas no escopo onde foi declarada a variável. Lembra que eu falei ontem que a variável local ela só vai funcionar para aquele ponto. Lá na frente, por exemplo, no exemplo que ela coloca aqui, local, idade, eu estou dizendo que aquela variável idade, que tem um valor de 20, tem um valor de 21, certo? Que tem um valor de 21, estou até mentindo que eu não vou fazer 41, ela só vai ser utilizada naquele momento, tá? Mas lá na frente, essa variável idade, ela pode assumir um outro valor, 41, 51, 100, o valor que você quiser. Se você quer que essa variável, naquele momento, assuma o valor de 21, você coloca ela como local, tá? Por quê? Se você colocar ela como global, ela ficará e permanecerá com esse valor de 21 em qualquer canto do código, tá? É importante, quando se utilizar uma variável global, você tem que ter em mente de que o valor que você determinou, o dado que você colocou a ela, vai rodar o código todo, seja ele no começo, no meio ou no fim, tá? Lembra que eu falei ontem que Lua funciona como se fosse uma redação mesmo. Tu começa a escrever teu código aqui, à medida que ele vai fazendo a leitura do teu código, ele vai executando. Então, eu não posso ter como aquele algoritmo do bolo pré-aquecer o forno lá no final. Tem que pré-aquecer no começo. Então, se eu criei essa variável que eu quero que mude, eu tenho que transformar ela em local. Se ela vai ser imutável, ela não vai mudar, ela vai permanecer sempre a mesma, global. Mentalizem isso, tá? Porque senão lá na frente você... Luiz, deixa eu ver aqui. O Luiz perguntou aqui, ó. Uma variável global vale para aqueles arquivos distintos ou apenas para aquele onde foi declarado. Olha, a variável global, como eu estou te dizendo, a variável global é uma coisa que você tem certeza que ela não vai mudar, tá? Durante o jogo, a gente vai ver que a gente vai criar algumas variáveis que são globais, porque elas vão ser requisitadas em vários cenários ao longo do jogo. Então, para evitar erro no local onde ela foi declarada, quer dizer, para evitar erro de digitação, para não ter que ficar toda a vida tendo que dar um valor novo para ela, a gente define ela como global e em qualquer local ela vai ter aquele mesmo valor, diferente da variável. Porque a variável, como o Luiz falou, ela só vale naquele local onde ela foi declarada. Tá? Local, somente onde ela foi declarada ali. Ela pode mudar. Global não. Tá? Não muda, de forma alguma. Aí, como eu falei anteriormente, algumas dessas palavras eu não cheguei a especificar, tá? Palavras reservadas. Gente, o que são as palavras reservadas? O próprio nome já meio que resume
a característica delas, tá? São todas as palavras que a gente não pode, de forma alguma, utilizar exatamente, Luiz. Você agora conseguiu pegar. Ela é imutável. Uma vez declarada, ela é imutável, tá? Por isso que tem que prestar atenção de quando você utilizar o local, no código você estiver digitando lá local, o nome da variável e o valor da variável, ela vai valer para aquele local que ela foi declarada, tá? Já quando você não coloca o nome local, o Lua interpreta que aquela variável é global, ou seja, imutável em todo o código. Vai ser sempre o mesmo valor, beleza? Então, voltando aqui, gente. As palavras a seguir são reservadas. Não podemos utilizá-las como identificadores, tá? Quais são elas? And, break, do, else, else if, and, false, go to, for, function, if, in, local, new, not, or, repeat, return, then, true, until, while, print, type, e era isso. Esses carinhas aqui que a gente está vendo aqui vão ser os seus melhores amigos durante esses próximos 3 meses, tá? Porque a gente vai ver que ao longo do desenvolvimento do código eles vão estar quase que sempre presentes. Por que quase sempre? Porque alguns deles são utilizados em condições, tá? Por exemplo, a função print and type, que é o que eu já estava adiantando nesse exemplo que a gente botou lá mostrando no DOS, tá? A função print and type, por exemplo. Podemos utilizar o comando print para imprimir um valor no terminal. Exemplo, idade, variável idade igual a 41. Print idade. Aí ele vai me retornar o quê? 41. Por quê? Veja só como é que agora começa a funcionar aquela questão da variável. Tá? Você determinou que a variável idade tem um valor de 41. Ou o número que você quiser. Tá? Aí, quando eu quiser imprimir o valor idade, como eu já declarei ele anteriormente, como global, porque eu não coloquei local lá na frente, em qualquer ponto do código que eu fizer print idade, ele vai me retornar o valor 41. Tá ligado? Ó, aqui ó, operações. Vamos lá criar outro bloco de notas, ok? É assim que é bacana para poder fixar a gente vai vendo também na prática. Então vamos lá. Eu vou dizer aqui, ó, vou criar a variável global idade igual a 41, tá? E aí vou mandar ele printar. Print a minha variável idade, tá? E aí ele vai me retornar o que? O valor 41. Vou salvar o arquivo aqui, salvar como exemplos de lua, todos os arquivos, idade.lua, que é bom a gente ver na prática realmente como é que funciona a coisa, né? Então venho aqui idade lua de novo para chamar o engine, idade ponto lua, que foi que ele me retornou 41. Beleza? Então, como a gente está vendo, o comando print ele sempre vai ser utilizado, tá? Entre parênteses, certo? E nesse caso aqui,
que eu estou chamando uma variável, seja ela global ou local, eu não preciso colocar aspas nem aspas simples. Somente quando eu fizer uma solicitação, tá? Eu fizer uma solicitação de string. Já já a gente vai chegar e vocês vão ver a diferença, tá? Podemos utilizar também o comando type, tá? Para verificar o tipo de dado de uma variável. Exemplo: print type idade, print type nome, print type vivo. Vamos replicar isso aqui de novo, tá? Vou abrir de novo aqui o programinha o código que eu criei e vamos replicar. Então eu vou dizer para ele o que? Você tem idade, a minha variável global idade é 41, a minha variável nome é Gustavo, entre aspas, porque é um string, tá? E se ele está vivo ou está morto, eu estou utilizando uma variável booleana, true ou false, tá? Então eu informei essas informações. Gustavo está vivo, o nome da pessoa é Gustavo e ele tem uma idade de 41 anos, tá? Então, logo abaixo, eu já posso colocar o print. Print type idade, tá? Print type idade, print type nome, print type vivo. Vou salvar, belezinha, e executo novamente o código do idade.lua, tá? Olha só, unexpected symbol near 226, idade lua 2, linha 2, que foi que eu errei. Vamos lá ver aqui do linha 2. Linha 2, o Gustavo. Deixa eu ver se eu ver aqui. É assim que faz, ao vivo o negócio funciona. Fecha. Unexpected symbol near 226. Está encontrando um idade.lua. Provavelmente porque eu copiei, verdade. Provavelmente está dando um. Vou digitar na mão, exatamente vou fazer isso agora. Valeu, galera. É isso aí que eu tô gostando. Todo mundo aí, ó, de olho para puxar as orelhas do professor. Idade. Bricom, notas. É verdade, galera. Pode crer. Olha só. Aspa dupla. Salvar. Aí, o que é que ele retornou para nós? Parabéns, galera, veio valor. Olha o que é que ele retornou para nós. Ele simplesmente, dessa forma, ele vai printar para a gente quais os tipos de variáveis que eu estou utilizando. Primeira variável, tipo number, que a gente já viu anteriormente. Segunda variável, tipo string, que ela tem que vir entre aspas duplas ou simples. E a última, ela está dizendo que é um tipo booleana, porque ela está como true. Se ela tivesse false, ele também identificaria como booleana. Beleza? Vou beber uma aguinha aqui, tá? Da continuidade.
Vamos lá. Voltando para o nosso slide. Ficou claro essa parte agora da função print e da função type? Tudo certinho? Então, se não temos dúvidas, vamos continuar. Vamos agora para atribuição. Atribuição é a maneira básica de mudar o valor de uma variável, certo? Ou de um campo em uma tabela. Por exemplo, eu tenho aqui a variável A, Olá Mundo. O Lua permite, tá, uma atribuição múltipla, que atribui uma lista de valores a uma lista de variáveis em um único passo. Isso se chama código limpo, tá? Em vez de você ter que colocar lá o A é igual a 1, o B é igual a 2, o C é igual a tanto. Não, você pode simplesmente colocar A, vírgula, B, vírgula, C é igual a 0,1,2 e mandar printar os valores de A, B e C ao mesmo tempo. Ele vai, quando ele mostrar, ele vai mostrar 0, 1, 2, tá? Então assim, ó, para evitar que eu aqui ó, só nessas duas linhas, sabe quantas linhas teriam de existir para poder fazer esse mesmo procedimento? 6, que eu colocaria A igual a 0, aí na outra linha B igual a 1, na outra linha C igual a 2, aí print A, print B, print C. Só que o Lua é versátil. Posso fazer isso nas duas linhas, agregando todo mundo. Vamos lá na questão da atribuição. Vamos botar isso em prática. Primeiro com o nosso famoso ABC. Seguindo a dica de vocês, principalmente do Luiz, não vou copiar. Digite. E isso serve para vocês também, porque é bem melhor digitar do que às vezes copiar. Porque se você copia uma coisa que já foi formatada errada, ele vai continuar dando errado e às vezes você não vai conseguir se ligar no que foi. Vamos abrir nosso amigo Notepad de novo. E vamos lá. A, vírgula, B, vírgula, C igual a 0,1,2. Enter. Print. Print igual A, vírgula, B, vírgula, C. Fechou parênteses, tá? Salvar como, que é a primeira vez, todos os arquivos. E vamos nomear esse programa, essa linha de código como abc.lua. E vamos salvar. Salvei o garoto. Vem K, Lua, espaço, abc.lua. Errei de novo, galera. Uma vírgula. Deixa eu ver aqui. Notepad. Que foi que você errou, pai velho? Não, filho, aqui, ó. ABC. Não. Certo. Tem um símbolo igual depois do print. Tem que tirar. Verdade. Ei, hoje eu tô de vacilação, viu? Sei não. Essa é gripe, galera. Tá me tirando do sério. Agora pelo menos vocês precisam ver o que eu faço para poder conseguir dar aula agora. É tanto chá, tanto remédio de house, própolis, de água. Oxi.
Valeu, Ian. Olha só o resultado que ele representou pra gente. 0, 1 e 2. Vamos engrossar o caldo. Vamos engrossar o caldo. Vamos fazer o próximo exemplo. Vamos fazer aquele print. Nome, sobrenome, idade e profissão. Vamos abrir nosso colega de novo. Touchpad. E vamos lá. Nome. Lembra que eu falei de nome composto? Eu errei ali, ó. Isso foi edição do próprio PowerPoint, viu, galera? O código. Sim, essa separação é padrão dele, tá? Quando ele traz essa linha com espaços, é porque é como se ele estivesse printando. Se eu quiser que ele printe um embaixo do outro, eu tenho que fazer de uma forma no código que ele me exiba 0, 1, 2, tá? Esse espaçamento que ele mostrou no console como resultado da linha de código é normal, tá? Então essa separação que você está vendo aqui, o 0, 1 e o 2, ela é normal, ela é padrão, beleza? Então, ó, nome, aí sobrenome, a gente está escrevendo o sobre minúsculo e o outro nome maiúsculo. Todo nome composto ele tem que começar sempre minúsculo e a segundo nome maiúsculo, tá? Que é meu case, como eu falei anteriormente. Vamos pro idade, tá? E profissão também minúsculo. Vocês estão vendo que eu estou colocando todas essas minhas variáveis, elas não podem possuir acento, tá? Porque senão ele não vai identificar, ele vai dar erro de sintaxe, tá? Então aí eu começo, ó. O nome é um string, aspa dupla, Gustavo, fecha aspa, bota a vírgula, tá? Sobrenome, Menescal, fecha aspa, bota a vírgula. Próximo, 41, tá? É número, eu não preciso colocar aspa, tenho que corrigir isso no slide. Vou até anotar aqui, ó. Corrigir slide, número do slide 7. Deixa eu ver aqui, pronto. Só um minutinho, galera. Corrigir slide 7. Linha do código. Tá. Luiz, é aquela coisa. Por mais que a linguagem seja feita no Brasil, não vai usar português, é porque, como eu falei, acho que na primeira aula foi ontem. Infelizmente, inglês hoje em dia é uma linguagem universal. Então, basicamente, se você for olhar, todas as linguagens de programação são desenvolvidas em base do inglês, né? Então, por mais que ela tenha sido desenvolvida por nós brasileiros, ela seguiu uma orientação internacional para facilitar. É que nem matemática, 2 mais 2 é 2 mais 2 no mundo todo, né? Então, voltando aqui, 41, porque é um tipo número, tá? E por último, profissão, um string de novo, professor. Fecha a string com as aspas, tá? E aí, eu acabei de quê? Eu acabei de nomear, eu acabei de incluir valores para a minha variável nome, variável sobrenome, a variável idade e a variável profissão, tá? E vou mandar imprimir somente o meu sobrenome, tá? Posso depois implementar para que ele possa me imprimir mais dados. Por exemplo, vamos lá, print, vou pedir para ele me mostrar o sobrenome. Aí vem aqui, ó, sobrenome.
Importante que nessa hora da digitação, como eu já dei essas várias rateadas hoje, e foi corrigido pelo Luiz Alberto e pelos colegas da turma, é muito importante essa digitação. Às vezes a gente só falta enlouquecer, dar erro no código, ele diz qual é a linha do código, e é simples uma digitação. Dá uma vírgula, dois pontos, um ponto, que vocês vão ver mais na frente, que o ponto é concatenação, ou seja, o que é o concatenar? É o unir dois valores. A gente vai já chegar lá, vocês vão ver que é legal. Tá? Ele vai concatenar um string com uma variável. Então eu boto assim, meu nome é. Aí ele concatena com a string, com a variável nome. Aí ele vai lá e puxa. Você vai chegar lá. Então aqui ó, print sobrenome. Eu vou solicitar o sobrenome. Vamos lá, salvar. Salvar como? Vou colocar um exemplo de dados pessoais. Dado pessoal. Dado pessoal ponto lua. Salvar. Vamos lá no meu querido. Lua. Dado pessoal ponto lua. O que é que ele me retornou? Menescal. Por quê? Porque só foi solicitado o meu sobrenome. Se eu chegar lá e alterar que eu quero que ele me retorne a variável, por exemplo, idade. Vem aqui, ó. Como é o nome que está lá? Idade, letra minúscula, tem que ser igual, porque ele é case sensitive. O que é o case sensitive, gente? Ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Isso é fundamental também vocês terem isso na cabeça, porque se uma vez que você cria a variável com a letra minúscula, utilizando toda a tua padronização, e lá na frente tu for fazer uma idade que começa com um I maiúsculo, deu pra bola, vai dar erro no código e tu vai ficar enlouquecendo até tu ver que colocou um I maiúsculo. Acontece, né? Então vamos lá. Mudei agora o nosso código para que ele me traga informações da minha idade. Beleza? Vou salvar. Ó, você vê como o Sublime é parecido com o bloco de notas do Windows. Olha quem está lá em cima ali do lado de dado pessoal, um asteriscozinho. Ele é bem parecido com aquela bolinha que fica no Sublime, informando que tu fez alteração no código. Isso é muito importante para a gente, que funciona como um alerta. Ó, se liga, salva teu código. Tu alterou alguma coisa no teu código. Antes de rodar ele de novo, atualiza, salva. Se tu não salvar, não vai rolar. Isso a gente vai ver quando a gente começar a rodar o código mesmo, criado no Sublime, e mandar rodar no Solar 2D. Vai ser um Ctrl S de um lado e um Ctrl R do outro. O Ctrl S para salvar o código e o Ctrl R para dar o reload, para recarregar o código lá. Porque às vezes a gente acha que fez o código todo direito, na hora que vai rodar no emulador, o código quebra. Então a gente tem que voltar, ler a informação do console, onde é que está apresentando o erro, tá? E salvar e recarregar, tá? Então vamos lá. Ctrl S, salvei, e o meu querido agora vai me retornar a idade. 41. Como eu falei, se você olhar no meu código aqui, o 41 não possui aspas, porque é número. Eu já falei anteriormente que quando você utiliza a variável tipo número, você não precisa utilizar aspas simples nem duplas, somente quando é string, tá? É por isso que eu já anotei aqui, galera. Vou corrigir isso para vocês e vou passar isso para vocês, tá? Então, ó, aqui, ó, esse 41 aqui tá errado porque ele não possui aspas, tá? Eu vou corrigir. E profissão
é com P minúsculo e esse sobrenome também é com letra minúscula, tá? Variável sempre começa com letra minúscula. Só quando é nome composto, segunda palavra, aí sobe a letra maiúscula, beleza? Tá tranquilo, tá transparente até agora, tá fluindo? Então, vamos que vamos. Se alguém tem uma pergunta, não se acanhe, pode levantar a mão, pode usar o chat, se não quer usar a câmera, usa o chat e vamos que vamos, tá? Tá mais bacaninha hoje, né? Não tá tão chato como as outras vezes. Hoje já tá rolando uma código. Então vamos lá. Concatenação, que eu estava falando para vocês anteriormente. Concatenação é um negócio bem bacana que a gente usa, tá? É o operador de concatenação de string em Lua é ponto, ponto, tá? Se algum dos operadores for um número, o Lua converterá esse número para uma cadeia. Algumas linguagens usam o operador mais para concatenação, mas no Lua a gente já viu que 3 mais 5 é 8. Ele vai interpretar o mais, que em algumas outras linguagens, por exemplo, no Java, a gente usa o mais. Então a gente bota um string concatenada com uma variável, a gente vai fazer essa junção dos dois através do símbolo mais. Mas, como o Lua é uma linguagem de programação versátil, e dentre uma das funções que ela executa são as operações matemáticas, o símbolo de mais ele é único e exclusivo para soma. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui a variável Gustavo, sobrenome Menescal, nome completo. Como se dá o meu nome completo? Nome concatenado a sobrenome. Então eu tenho a variável nome concatenada com o minha variável sobrenome. Quando eu fizer o comando print, meu nome completo é dois pontos, vai puxar uma variável, certo? Chamada nome concatenar, ele vai concatenar uma variável, tá? Nome completo. E essa nome completo é uma variável que está sendo criada através da concatenação de duas variáveis. Parece meio louco, mas vamos de novo aqui para o exemplo que fica mais fácil de entender. Vamos abrir um novo documento, concatenação. Vamos botar exatamente como está aqui nosso querido aqui. Vamos lá. A variável nome minúscula igual, abre aspas, porque é um string, Gustavo, fecha aspas, tá? Variável sobrenome, sobre minúsculo, nome igual, abre aspas, Menescal, fecha aspas, tá? A variável nome completo, nome completo é igual a concatenação da variável nome com a sobrenome. Nome, ponto, ponto, sobrenome. Tá? E aí eu solicito que ele faça o print. O operador coage tipo de variável para o tipo string. Operador coage todo tipo de variável para o tipo string. Sim, ó, o tipo string tenha na sua cabeça. O tipo string, sempre quando você falar da variável string, é nome. E ela tem que ser colocada entre aspas. Simples ou duplas. Beleza, Luiz? Então vamos aqui. Print.
print. Aí eu boto entre aspas, que é um string, meu nome completo é, dois pontos, fecha a aspas. Você vê que eu coloquei aqui acentuação e dois pontos, um em cima do outro. Aí eu boto ponto, ponto, a variável que eu criei nova, nome completo, e fecho o querido. Venho salvar como nome completo. O importante é fazer isso aqui sempre. Nome completo, ponto lua. Salvou. Chamei meu amigo DOS, lua, nome completo, ponto lua. Funfou, o que é que ele apareceu? Meu nome completo é, dois pontos, Gustavo Menescal. Aí você vê que a minha concatenação aqui, ele puxou o nome juntinho, tá? Ah, como é que eu faço para fazer com que ele dê um espacinho? Salvar. Fazer tudo de novo. Ó, ele já tá junto aqui de novo. Acho que é só questão de... E vocês estão vendo aqui que está saindo um caractere especial. Esse caractere especial pode ser que o meu console que eu estou rodando agora Nossa, agora me fugiu a palavra. No MS-DOS, não, MS-DOS não, no comando, no prompt de comando aqui, MS-DOS finado. Aí tu lembra, né, ô Luiz Roberto? Do DOS? Cursozão de DOS 6.2. Bah, ali era a raiz. Então, você vê que aqui a codificação, ele não está no padrão UTF-8. Que o padrão UTF-8, quando estiver lá na frente vendo HTML, web, a gente vai ver essa questão de dentro da string. Deixa eu ver aqui. Não. Luiz, eu vou... Espaço entre as strings. Você agora botou uma pulga na minha orelha. Eu vou... Linha 4. Sim. Exatamente. Isso é o famoso arranjo técnico, com certeza. Mas eu vou anotar aqui também para poder a gente dar uma olhadinha. Espaço entre as strings. Vamos lá, vou gambiarra aqui. Salvar. Vocês são os caras, viu? Olha aí, o arranjo técnico deu certo. Gustavo Menescal. Não, Gustavo Menescal. Não. Boa. Muito boa. Parabéns. Então, dessa mesma forma, a concatenação ela pode ser utilizada através de puxar. Ela pode ficar até entre strings.
Por exemplo, esse caso aqui da idade, ó. Ele criou a variável idade, fazendo uma operação matemática, somando 21 mais 20, que vai dar 41, tá? E vai imprimir minha idade é, aí, concatenado a variável idade, concatenado anos. Ou seja, o resultado seria, minha idade é 41 anos. Vamos ver isso na prática. Eu sei que não devia copiar, mas vamos ver, ser teimoso aqui. Vamos criar um novo. Vamos lá. Idade igual 20 mais 21 mais 20, né? Criando a variável idade através de uma operação matemática. E vou mandar printar. Print. Abro aqui o queridão. Minha idade é 2 pontos. Espaço, aspa, ponto, ponto, idade, a variável, ponto, ponto, abre aqui, anos, tal, fechou. Salvar com todos os arquivos. Vou botar como idade 2. Idade 2. Ponto lua. Muito importante. Salvar. Vou lá no querido. Lua. Espaço. Idade 2. Ponto lua. Minha idade é 41 anos. Então, a gente viu que além da concatenação simples entre uma string e uma variável, você pode também concatenar entre um string, colocar a variável no meio e um string no final, tá? Isso são exemplos aqui, ó, pronto, usando a mesma arranjo técnico do espaço. Minha idade é 41 anos, beleza? Então, vamos continuar aqui. Próximo slide. Ficou tranquilo essa questão da concatenação, né? Ponto, ponto, não é 2 pontos. E não é o mais. Se der o mais, acontece isso aqui. Ele faz a soma. Tá? Coerção. Tá? Coerção. Lua provê conversões automáticas entre números e strings em tempo de execução. Para qualquer operação numérica aplicada, a string tentará convertê-la em um número. Ou seja, x é igual a 20, y igual a 21. Então, a minha idade é igual a x mais y, printando que minha idade é anos. Vamos ver como é que faz isso aqui. Hoje está fluindo, né? Que bom, cara. Que legal. Notepad, vamos lá de novo, meu querido. Desculpa, meu querido. Bloco de notas. Isso. Vamos criar a unidade 2. X igual a 20, tá? Não precisa colocar essa número entre aspas. Corrigir slide número 9. Retirar aspas. Tá? Então aqui, ó, x igual a 20, y igual a 21. Idade, variável idade, é igual a x mais y. Operação matemática. Eu quero que ele printe agora.
a minha idade é, dois pontos, fechando, concatenando com a variável idade. Eu acho que concatenado com anos. Isso. Concatenando com anos. Salvar como. Todos os arquivos. Idade 3. Ponto lua. Opa. Ponto lua. Salvar. Idade 3. Ponto lua. Minha idade é 41 anos. Tá? Então, é aquela velha questão. Ele fez a tua conversão na tranquilidade, entendeu? O que eu tinha te falado ali, ó, para a gente tomar cuidado em relação à diferenciação do ponto com mais, tá? Olha, ó, print 10 mais 1 Não, a questão dessa questão aqui do 20. Claro. Eu tô dizendo, exatamente, correto, perfeita observação. Desculpa, gente. Parabéns, Luiz. É exatamente, ele ali está como string e está transformando ela em número. Porque ela estava entre aspas, e eu já falei que não precisa colocar número entre aspas, mas aí o Lua, ele automaticamente faz essa correção. Ele transforma uma string, que ele vê que é número, ele pega uma string que pega número que está como string e transforma ela em tipo número. Ela faz essa conversão de forma automática. Perfeito, Luiz. Deixa eu corrigir agora o exemplo. Então eu vou transformar a variável x, que atualmente está tipo número, em um string com o valor 20, tá? Ó, estou colocando aqui entre aspas, que ela está virando uma string, tá? E o Lua vai fazer a conversão da string 20 em número 20 e da string 21. No caso, idade, tá? Idade é número, tá? O x e y, no primeiro momento, nas duas primeiras linhas, na linha 1 e na linha 2, eles estão como string, tá? E na terceira linha, quando eu vou fazer a operação matemática idade, fazendo a soma das duas variáveis, ele vai transformar aquelas strings em número. Exatamente, ele converte. Então, aqui era idade 3, né? Pronto. Corrigindo aqui, ó. Resultado 41. Exatamente, ele converte. Ele percebe que aquela string que eu criei era um número, e aí ele faz essa conversão de forma automática. Beleza? É tanto que vocês forem ver nos próximos números, nos próximos exemplos aqui embaixo, que eu não vou só exemplificar aqui, que a gente já está quase chegando na hora do intervalo para a gente poder continuar, tá? Então assim, ó, você tem ali, ó, print 10 mais 1, 11, beleza, o resultado tá tranquilo. Você vê que o Lua, ele já automaticamente fez a conversão, tá? A conversão da string que tinha antes o valor 10 com
o tipo de variável com o tipo número 1 e faz a soma. Beleza. Ali da mesma forma, ó, se eu colocar print 10 mais 1, ele vai interpretar o quê? Que ele vai ele vai ver que é um string, que dessa forma que ele está representado, ele vai representar como string e não número. Ele não vai executar a operação matemática ali, porque você está vendo que as aspas estão com 10 mais 1. Desde que seja um string simples, ele interpreta. Exatamente. Você vê que nessa segunda linha, o print, abre aspa, 10 mais 1, fecha aspa, ele está reconhecendo como um string. Aí ele não vai fazer a conversão. Tá? Na terceira linha, ele já vai fazer a conversão. Por quê? Porque eu delimitei as aspas para o 5, multiplicando o 2, que também está em aspas, que não teria necessidade, o resultado é 10. Tá? Agora, ele não vai conseguir converter, o quarto exemplo. Print 10 anos mais 1. Por que ele vai dar erro? Porque para ele, eu vou estar fazendo uma operação matemática. Mas aqui uma operação matemática entre um string e um número não existe. É como se eu fosse somar A mais 5. A mais 5 dá quanto? Se eu não sei quanto é que é o A. Se não for informado para mim que aquele A vai virar um valor tal. Entendeu? Então, nesse momento aqui, nessa última tela aqui, ele vai dar erro. O que seria isso? 97? Então ele vai dar erro. Ele não vai conseguir converter essa palavra anos em um tipo numérico. Aí ele dá erro. Tá? Vamos fazer o seguinte. Antes da gente entrar aqui para a próxima, que são os operadores. Vamos ver aqui. Vamos finalizar operadores matemáticos, aritméticos, para a gente poder ir para o intervalo. Tá? Como a gente já viu anteriormente, agora, né? Lua dá um suporte a operadores aritméticos usuais, tá? Que são os operadores mais para adição, menos para subtração, asterisco para multiplicação e o barra para divisão. E o acento circunflexo para exponencialização. Todos eles operam com números reais, tá? Então você tem aqui um exemplo bem simples. X, variável x é igual a 10, sem aspas, que é número. Y igual a 2, tá? O cálculo, que é a variável. O que eu estou pedindo? Eu quero que você pegue x vezes y dividido por y. Então, basicamente seria o que? 10 vezes 2, 10 vezes 2, 10 vezes 2, 20, né? Dividido por y, 20 dividido por 10, no final das contas ia ser 2. Vamos fazer esse cálculo aqui só para a gente finalizar e poder ir para o recreio. Recreio, olha só. Ai meu Deus, recreio. X igual a 10, y igual a 2, a variável cálculo vai ser igual à operação do x vezes y, porque eu quero, por que ele está entre parênteses, gente? Porque eu quero que primeiro ele execute a multiplicação e depois ele execute a divisão, tá? Matemáticazinha. E por último, eu printo o resultado. Print. Abro aqui o meu string. O resultado foi 2 pontos, espaço, fecho ela, concateno com a minha variável cálculo. Cálculo. E fecho o parênteses.
Feito isso, salvamos o querido. Operação, fechamento, operação, ponto, lua, salvar, vou lá no querido, lua, espaço, operação, ponto, lua. O resultado foi 10. Olha aí, não estou tão enferrujado não, galera. Então, a gente viu que ele fez a operação matemática na tranquilidade. Aquele parêntese que foi colocado no meio do código foi para exatamente dizer que lá, voltando assim, se tiver um matemático na sala aí, que me corrija se eu estiver errado. Geralmente quando a gente tem parênteses, a gente primeiro resolve os parênteses para depois resolver as demais operações. Então, como tinha um parêntese, ele primeiro multiplicou as variáveis x e y e depois, com o resultado que ele obteve, ele dividiu pela variável y, resultando 10, o valor 10, tá? Então, meus queridos, vamos agora fazer um intervalinho, são 9h11, nós vamos voltar mais ou menos umas 9. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar 9h30, vou dar uns 20 minutos hoje, porque eu estou meio ruimzão aqui. Então em 20 minutos a gente volta, 9h30, no mesmo bate-local, beleza? Valeu, galera!